Pelo lado do Vasco, também deve ter uma escalação bem modificada. A tendência é que o Barbieri opte pelo Orelhano, que foi um jogador que foi o maior investimento do Vasco nessa primeira janela. O Vasco comprou ele do Vélez com muita expectativa, um carimbo aí de promessa do futebol argentino, mas ele ainda não se adaptou, ainda está no processo de adaptação ao Vasco e ele, por enquanto, ainda não conquistou sua titularidade. Você vê que ele é um garoto com muita habilidade, muita velocidade, mas ele ainda tem algumas deficiências, principalmente em questão de marcação, e é isso que tem feito ele ainda não ter sido titular, porque o Gabriel Peck, por exemplo, que joga na mesma posição dele, entrega muito mais isso hoje em dia ao Barbieri do que o Orejano. O Peck é um cara que ajuda muito na marcação também, e o Barbieri espera mais isso do Orejano. Porém, a tendência é que ele faça essa modificação, a tendência é que ele aposte no Orejano com o Peck no banco. E aí a outra possibilidade que pode acontecer também é o Vasco jogar com 3 zagueiros, que não vinha sendo uma opção do Barbieri. Então o Vasco jogaria com 3 zagueiros, pelo fato do Vasco ter também 2 laterais muito ofensivos e que, de certo modo, tem uma deficiência de marcação também, que é no caso o Pumita, que é um cara que avança bastante, mas nesse período de Vasco já teve em diversos momentos demonstrou falhas de marcação, que inclusive ele chegou com muito status com a torcida estava gostando dele, mas depois das falhas defensivas ele começou a receber até algumas vaias, como no jogo contra o Santos. E o Piton pela esquerda é um cara que chega com muita ofensividade. Então a ideia do Barbieri é colocar os 3 zagueiros para liberar um pouco mais os laterais, né? Agora, pode falar, Gato. Não, perdão, é que eu ia te perguntar a respeito da situação do do Maurício do Barbieri, porque o treinador está muito pressionado. Eu estava contando aqui, são 7 jogos sem vencer, 4 derrotas e 3 empates. É muita coisa no Vasco, hein, ô Brás? Pois é, E agora ainda mais com um clássico contra o Flamengo? Exatamente. A gente, já naquele programa a gente entrou ali falando que estava tendo protesto, uma das faixas era direcionada a ele. Realmente ele está com um trabalho bastante contestado. Você acha que a ponto de correr risco se de repente não vier um resultado hoje? Então, aí na semana passada aconteceu a entrevista coletiva do diretor executivo, Paulo Brax, e ele lançou aquela clássica: o treinador está prestigiado, está respaldado pela diretoria, e há quem diga que quando você fala essa frase, né? Mas pior está por vir. Assim, a SAF tem pouco tempo, né? Não tem nem um ano, e eles dizem que a filosofia deles é de dar continuidade ao trabalho do treinador. Agora, eles estão enfrentando esse primeiro momento de grande pressão contra o treinador e vamos ver como é que vai lidar com essa pressão, principalmente caso o Vasco venha ser derrotado hoje no Clássico do Flamengo. Porque aí o Vasco vai terminar, o Vasco já está na penúltima colocação e vai encerrar essa rodada aí em penúltimo. Se vencer, sai da zona de rebaixamento, e aí dá um fôlego. É o peso do clássico de hoje, daqui a pouquinho no Maracanã. Só deixando claro aqui, porque o Daniel Peçanha está perguntando se você tem algum parentesco com Marcos Braz. Não, né? Não, inclusive a gente já conversou sobre isso. Eu te chamo de vez em quando, a gente se encontra, ele fala, meu sobrinho aqui, não sei o que, mas que a gente saiba, a gente tentou puxar a árvore genealógica, não, nem ele, nem o Fábio Braz, zagueiro, amigo do Romário. Muito bem, muito bem. Importante deixar claro para a nossa audiência que o Bruno Braz, o nosso, não tem parentesco com o Marcos Braz, vice de futebol do Rubro Negro. Bruno, sei que... Diga. Só mais uma informaçãozinha ainda nessa coisa da pressão no Vasco. Uns 3, 4 dias atrás, as organizadas do Vasco emitiram uma nota oficial dizendo que tinha dado uma trégua nos protestos para o jogo contra o Flamengo. Então, suspenderam qualquer tipo de manifestação e dando um apoio ao time para esse jogo contra o Flamengo. Então, vamos ver aí como é que vai sair esse jogo aí de logo mais. Daqui a pouquinho, 8 da noite, o clássico dos milhões fechando essa rodada do Brasileirão, Vasco e Flamengo. É Vasco e Flamengo que o mando é do Vasco no Maracanã.